Fala galera, Matheus da Amizade aqui. Antes de começar o vídeo, só um disclaimer de que esse vídeo não é nenhum tipo de ataque ao Felipe Castanhari, ao Guilherme Briggs, nem a ninguém da produção da série. É só uma conversa falando sobre alguns erros do episódio 2. Valeu, até mais, fica com o vídeo aí. Fala galera, aqui é Matheus do Amizade Esgrima Histórica. E hoje eu estou com Pedro, o zumbi maluco. E aí, pessoal, ligado aqui no Armisário Esgrima Histórica, aqui é Pedro, o Zumbi Maluco. Muito tempo fora do YouTube, mas estamos de volta, né? Matheus, uma honra estar aqui com você. Eu gosto bastante do teu conteúdo e vamos dizer que é um alívio ver que alguém mais da comunidade de rima, do estudo das artes marciais europeias, ainda esteja produzindo conteúdo. Então, E hoje nós vamos reagir ao episódio 2 da série do Castanhari, Mundo Mistério. O nome do episódio é Os 20 milhões de mortos da Grande Peste. interessante notar que você ainda não assistiu, porém eu já assisti isso, né? Usando catapultas, eles começam a lançar cadáveres podres para dentro da cidade. Eu já Isso encontrei faz vários alianças problemas na misteriosas. representação. Na representação? Das catapultas, sobretudo. Ah, pois é. Aí, me diz aí, você que entende bastante de arma de cerco, Se eu até dar uma olhada aqui, tem um trebuchet bem atrás de mim aqui, tipo... Eles botaram aquela imagem clássica de uma catapulta no estilo de um onagro, que era uma catapulta romana, com um arco gigantesco que retesando a colher e jogando as coisas. Isso não existia. Tudo bem que é uma série, é entretenimento, mas só que o entretenimento insiste em colocar essas coisas que não fazem sentido, né, essas coisas que não existiram, né, É. que até a gente vai ver mais à frente, mais besteiras que eles colocam aí. mas não só isso, né? Essa série, ela é entretenimento, mas ela tá tentando contar a história, né? Sim, Então, a representação da história é mais importante ainda quando a pessoa tá tentando contar a história. É meio que sem sim, sentido eu querer falar de descobrimento do Brasil e colocar os índios usando calça jeans, por exemplo. pois É, é. é uma representação completamente inacurada que faz a gente pensar certas coisas. Por exemplo, eu não sei como é que era em relação ao Oriente Médio na época. Mas eu sei que na Europa, pelo menos, a catapulta não era tão comum assim. Não, não. Nem mesmo no Oriente. Ela era mais. Aliás, no mundo inteiro, onde se tinha guerra de cerco nesse período, o que era mais utilizado como arma de cerco eram as escadas e as torres de cerco em situações muito específicas, porque até mesmo a torre de cerco é um trambolho gigantesco, é muito complicado de você operar, porque aquela porcaria tinha quase 10 andares, era muito grande. Uhum. Então era mais comum as pessoas usarem as escadas, às vezes até cordas com, entre aspas, rapel, da maneira que podiam. Os trabucos, eles foram chegar na Europa no século XI, entre o século XI e XII. Eles não eram tão usados quanto parece, acredite ou não, porque ele era uma arma muito cara, era necessária uma engenharia gigantesca, tanto é que as representações que a gente tem, até mesmo nos manuais de rima, o Talhofer fez umas representações muito legais de trabucos, por exemplo. Eles eram armas caras utilizadas por exércitos grandes de reis ou senhores que tinham uma quantidade considerável de mão de obra e de dinheiro para construir. E ainda assim, acredita-se que a ideia do trabuco fosse para você derrubar as muralhas ou os portões do exército inimigo. Podia ser usado para isso, ele era uma arma de bombardeio inacreditável, mas ele era mais para você jogar porcarias dentro da muralha, tipo munições incendiárias, que um dos únicos meios que foram usados munições incendiárias foram com o uso de trabucos, por exemplo, cadáveres putrefatos, tanto é que aqui os tártaros, eles usaram nesse cerco de Cafa, eles usaram trabucos e não essas coisas esquisitas. Ah, eles usaram trabucos? Eu não sabia. Eu pensei Sim, que. Eu tinha assumido que eles usavam catapultas, como falou aqui na série. sim. Bom, se a gente for ser purista, um trabuco é uma catapulta. Entendi. Mas assim, foram os tártaros que trouxeram os trabucos para toda a região do Mediterrâneo ali. Eles eram conhecidos já, mas só que não eram tão espalhados até mais ou menos perto desse período.
Tanto é que esses primeiros trabucos que eu comentei que chegaram na Europa foram igual aqueles chineses, que era uma armação com cordas que 40 pessoas em média puxavam e arremessavam a munição. Milhares de soldados da França e da Inglaterra se mataram dia após dia para ver quem ficaria com o trono francês. Tá, para um pouquinho. Eu também queria parar para comentar umas coisas, mas vai você primeiro. Não, beleza. Primeira coisa que vamos lá. Tem uma visão errada da Guerra dos 100 Anos, que as pessoas imaginam que, beleza, na verdade foram 117, mas detalhes, né, a licença poética. Não foram 100 anos de batalha seguida, a gente não estava vivendo na Terra-média, né, embora fosse a Idade Média que o nosso querido zelador tenha confundido no início do programa. Bom, foram várias sucessões de batalhas atrás de batalhas, mas é chamado de Guerra dos 100 Anos por causa desse estado de guerra que ninguém declarava paz. Mas, de fato, não foi essa Guerra dos Tronos que eles tentam passar. Foi feio, de fato, essa região ali entre a França e a Inglaterra era um barril de pólvora, e dessa vez a gente pode até falar literalmente que já usavam pólvora nessa época, né? Pois é. Mas não era assim quebra-pau que tentou passar. Era feio, mas foi mais na parte final ali, de 1416 adiante. É como meio que o Oriente Médio hoje em dia, então, né? Tipo aquela coisa, tá aquela região aquele clima de tensão, mas não é toda hora que o pessoal tá se matando, eles só não se gostam, mas a guerra é eventual, a guerra é casual. Se a gente for ser purista, se a gente for levar por essa consideração, dá pra dizer que a região ali da Palestina tá vivendo a guerra dos 2000 anos. Justo, muito mais que justo. Se eu não me engano, Sim. até o Líbano tá em estado de guerra com outro país agora, certo? Israel, Irã e Líbano. Israel e Irã estão em estado de guerra desde a independência de Israel em 1948. Aí, tá quase chegando nos 100 anos, ó. Vai ter a Guerra dos 100 Anos número 2. Esse foi um dos períodos mais complicados da história, com miséria, guerra e intrigas políticas. Viver num mundo desse tá longe de ser uma aventura enorme e romântica. Nessa época, início da peste, início da Guerra dos 100 Anos, você morar no nordeste da França, ali perto do Canal da Mancha, no sul da Inglaterra, não era o melhor lugar do mundo mesmo. Porque, de novo, estado de guerra, doença. Mas eles tratam como se o medievo fosse, nossa, sofre mais do que refugiado de guerra civil, né? Não era assim. Em momentos de guerra, sim, não tem nenhum momento da história que durante um conflito alguém não fosse se dar mal. Eu noto aquele preconceito, né, sabe? Aquele preconceito, sobretudo do período do Iluminismo, que ainda é presente quase 500 anos depois. Isso é problemático, para não dizer outra palavra. Os servos camponeses muitas vezes moravam em cabanas com um único aposento, escuro e úmido, onde dormiam, guardavam alimentos e até animais. Nossa, E famílias inteiras dormiam amontoadas em cima de colchões de palha para se aquecer no inverno. Essas pessoas acordavam quando o sol nascia e trabalhavam sem parar até anoitecer. E é tipo, ele fala disso como se isso não acontecesse nos dias de hoje. E como se isso representasse... Ele fala, as pessoas mais pobres, não sei o quê. Acho que ele fala alguns camponeses especificamente. Mas, enfim, parece, do jeito que ele fala aqui, dá a entender que era uma coisa cotidiana, né? Que a maioria das pessoas viviam desse jeito. E definitivamente não. Se você for olhar algumas cidades francesas, italianas, você tinha umas casas construídas de pedra, com vários andares, e o pessoal tinha cama, não sei se a maioria, né, mas muita gente tinha cama, até porque você pega ali um pouquinho de madeira, 4 pedacinhos de madeira, amontou ali, você tem uma cama. Sim, forra de palha. Esse negócio de você trabalhar quando você começar a acordar quando nasce o sol e parar de mexer no campo quando anoitece, isso era comum até 30 anos atrás. Isso não é exclusivo da Idade Média. Sim. E aquela coisa, as casas dos caras não eram assim. Talvez de alguém muito pobre, talvez, não dá pra dizer que não tinha, porque provavelmente tinha, sim. É que primeiro não tem registro disso, né, porque essa galera não era registrada, e segundo, a família que ela era tão pobre, ao ponto de ter que morar todo mundo numa tapera coberta com uma só cama central para todo mundo dormir e guardar as coisas lá dentro, nem animais eles iam ter.
Uhum. Então, não faz sentido essa afirmação de que todo plebeu, todo o membro do campesinato era um pobre, coitado, que não tinha nada. No mundo contemporâneo, existiam pessoas que moravam em caixas de papelão no meio da rua e passavam frio toda a noite. Isso dá a entender que é o comum, mas felizmente, é uma minoria da população que vive nessas condições. O pessoal não, eu acho que é para causar aquele drama, aquele impacto, né? É muito do jornalismo isso, né? Tipo, não querendo falar mal do jornalismo, mas já falando, de causar esse choque para a gente ver, olha como ele sofria, como ele era maltratado, como ele era isso, como ele era aquilo. Não havia saneamento. Tudo era imundo e as pessoas andavam e comiam no meio do lixo, ao lado de dejetos e até mesmo de animais mortos. A comida Matheus, era basicamente pão. Oi. as cidades eram assim? Definitivamente não. Imagina você. As pessoas da época, elas tinham nojo das coisas, do jeito que a gente tem. Elas sentiam o fedor do cocô, do que for que elas estavam ali sentindo o fedor. Para pra pensar um segundo. Se você tem um lugar que tem... Salubre. um lugar insalubre, que tem cocô pra todo lado, que tem lixo no chão, tem tudo. Você vai sentar ali do lado do cocô e vai começar a comer? Você não vai fazer isso. Hoje, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo aqui da minha realidade, né? Eu moro aqui em Niterói, perto do Rio de Janeiro, tem a Baía de Guanabara, famosa. Se você for de São Paulo, de onde você for, você vai ter um rio de ET, algum lugar aí que fede, perto da sua cidade. E fede muito. Cidade é um lugar que tem fedor pra todo lado. Só que você não senta ali na beira do rio Tietê e começa a comer sua quentinha. Você não faz isso. Você pode até fazer, mas vai pegar cólera, né? Pois é. E você tem, né? É comum de cidade você acumular todo tipo de insalubridade e você ter locais que realmente são insalubres. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, né? Tem um rio que cruza a cidade, né? O Rio Montalvão, e não é bem na margem dele, coisa de uns 300 metros da margem, tinha um colégio. E ele teve que ser abandonado porque era insalubre do pessoal estudar lá. Era insalubre, eles tiveram que mudar para o centro da cidade porque o cheiro, o fedor que vinha daquele rio é insuportável. Então, dessa época, as pessoas já não iam fazer isso. Imagina, você tá andando aí... Eu não conheço Niterói, não conheço o Rio de Janeiro, né? Mas você tá andando pelo seu bairro, aí perto da sua casa, de repente, sei lá, tem um cavalo morto na esquina da sua casa. Eu moro do lado de um valão. Tem um valão aqui embaixo, ele fede. Ai, que coisa linda. Pois é, mas a gente vive com isso hoje e na época o pessoal vivia com coisas parecidas. Realmente, o nível de saneamento básico eu imagino que tem aumentado conforme o passar do tempo, né? A gente vai evoluindo como sociedade. Sim. Mas eles fazem parecer aqui que era um negócio bizarro. Bizarro. Que era algo porco, né? Não, e ainda as cidades que sobreviveram... Porque, sim, queda do Império Romano teve um monte de cidade que desapareceu, mas as cidades que sobreviveram, elas eram de arquitetura romana. As cidades romanas tinham esgoto, elas tinham rede de escoamento d'água, elas tinham banheiros. Paris, nessa época, era uma das cidades, se não, talvez, em comparação com Tenochtitlan, no México, que hoje é a cidade do México, era uma das cidades mais modernas do mundo. Tipo, ela tinha escoamento d'água, tinha esgoto, a rede de esgoto, tinham casas de banho, tinham restaurantes, a cidade era limpa. Haviam leis, e essas leis, inclusive, que sobreviveram até os dias de hoje, que elas estão registradas, para a pessoa que pegasse jogando lixo, mijando na rua, algo do tipo assim, a pessoa ia tomar uma surra. E não era surra do tipo, vai tomar um tapa da orelha, não, era... ela ia apanhar com isso daqui, ó. A pessoa ia apanhar com isso daqui. E diga-se de passagem, isso daqui não é muito agradável. Então, não, as pessoas não são tão nojentas. Haviam pessoas nojentas, muito provavelmente, assim como existem hoje. Mas não era a regra, era a exceção. E uma sopa feita com vegetais e ossos, porque carne e queijo eram caros demais para a plebe, que chegava ao ponto de comer alimentos podres. Pô. Ai. Olha, voltando de novo à comparação, tem gente ainda hoje que come alimento podre. Esses dias eu tava assistindo um canal no YouTube que ele passa casos médicos, né? Casos clínicos. Ele conta os casos clínicos que já passaram na vida dele. Uhum. E ele fala de um sujeito que ele, para economizar, ele começou a catar as coisas que o restaurante do lado da casa dele
despejava no lixo. Ele ia lá no lixo, via os alimentos embalados ainda, ele pegava lá e comia. Ele arranjou uma infecção braba, ele se deu mal. Mas basicamente, a gente tem pessoas hoje que fazem isso. Qualquer Zé Mané que vai no YouTube e coloca Vida Medieval History, vai achar aquele documentário do Mike Lodes, que eu acho que é um dos únicos documentários da história do History Channel que eles botaram um historiador de verdade para fazer. O Mike Lodes, ele é historiador militar medievalista, né? Mas ele também focava nas cidades e tudo mais. A pessoa assistia aquele documentário, aquilo lá já refuta pelo menos 90% desse documentário do Castanhari. Que, de novo, ele tá muito bem feito, tá muito bem executado. Tipo, eu bato palma e eu acho que eu demoraria 3 meses para editar 5 minutos um negócio desse. Mas é muita desinformação. Queijo também, de novo, não era uma coisa cara, porque é uma coisa que as pessoas faziam em casa. Queijo é leite coalhado, é leite que você bota dentro de uma bacia e deixa lá fermentando até ele virar um bloco de coalho. As pessoas não compravam queijo, as pessoas faziam queijo. Carne. Elas criavam porcos para isso. Obviamente, elas não iam comer galinhas, não iam comer gado, não iam comer ovelha, porque esses animais geravam matéria-prima para outras coisas. Tipo, galinha gerava ovos, leite, vaca, lã, ovelha, e diante. Mas as pessoas criavam porcos e outros animais pequenos, assim, para isso, para poder comer. Elas tinham acesso a certos tipos de carne. Não eram todos, mas... Sim. E peixe também, né? Peixe você pesca ali no rio e você consegue um peixe. Porco e peixe, eles eram uma comida muito comum, né? Principalmente pra plebe, né? Na época medieval. Claro, você não ia ter carne todo dia na mesa. Mas você também não ia deixar de comer carne. Você não ia passar um ano sem comer carne. Você sabe o que era mais comum da galera comer no final do dia, quando terminavam de plantar o trigo e a cevada e eles iam pra taverna? O quê? O nego passava o resto da noite comendo bacon e tomando cerveja. Bacon e cerveja era a base da ceia dos caras. A cerveja era muito consumida e até por crianças, porque nem toda fonte de água era segura. Se você tivesse uma fonte de água segura, claro, você ia lá e você bebia. Mas quando você não tinha, a cerveja era segura, porque o processo de fermentação da cerveja, ele mata muitas bactérias que estão presentes na água. Então ela acaba sendo mais segura para o consumo do que grande parte da água dos rios da época, né? Você podia ter acesso. E ainda assim as pessoas já tinham nessa época o costume de ferver a água para tomar, porque já se faziam chás na Idade Média. O chá é uma coisa comum. Mas é aquela, coisas que pouca gente fala, né? Não existia nenhum tipo de preocupação com limpeza ou saúde. As pessoas comiam com as deixa rolar. Não tinham a mínima higiene bucal e praticamente não tomavam banho. Para muitos, era comum usar a mesma roupa. Esse é a roteira do Castanhari, tá? O Guilherme Briggs, ele só tá fazendo o trabalho dele, coitado. Não vão atacar ele, pelo amor de Deus. É a pessoa mais inofensiva na internet, o Guilherme. Guilherme, se você chegar a assistir isso, um beijo pra você. Você é um excelente dublador. Beijo, Guilhermão. Cara, as pessoas tinham preocupação com higiene bucal. Pegavam algum tipo de folhagem, algum tipo de coisa, né? Porque, obviamente, naquela época você não ia ter pasta de dente como você tem hoje, né? As coisas vinham tudo da natureza, era tudo natural. Então você pegava algum tipo de folhagem que fazia bem pros dentes, esfregava um pouquinho ali, acabou. Você tá cuidando da higiene bucal. Sem falar que boa parte dos nossos problemas com higiene bucal vem do açúcar. Naquela época, principalmente plebeu não ia consumir açúcar desse jeito. Não, até mesmo a nobreza. O açúcar ele é uma especiaria. Até 1560 o açúcar era uma especiaria raríssima na Europa. Só depois com a colonização das Américas e o tráfico negreiro e as plantações de açúcar aqui nas Américas, sobretudo no Brasil. Então, tipo, a gente pode botar a culpa no Brasil da existência da carne no mundo. Ele botou a imagem do cara totalmente sem nenhum dente na boca, praticamente, né? Só os molares e as presas, né? Pois é. As pessoas não iam perder os dentes por bobeira, assim. Só se ela tomasse um golpe de massa no meio da cara. Tanto o Michael Lodes quanto o senhor do Modern History TV, eles trouxeram que tem receitas registradas em certos manuais de pastas de dente medievais, pastas, de grandes aspas, feitas com sal e sálvia. Sálvia normalmente, para quem tinha condição de ter isso, alguma erva refrescante, normalmente hortelã ou algo do tipo.
e escovas feitas de ramos de alcaçuz. As pessoas pegavam os galhos, mordiscavam aquilo e ficavam esfregando nos dentes para poder limpar, tirar qualquer restinho de comida e tudo mais. E para tirar qualquer sangramento da gengiva, eles pegavam o sal, que a gente imagina normalmente como sal fino, mas não, era sal grosso que eles tinham na época, né? Não era esse sal refinado. Botavam alguns grãos de sal e salves, elas botavam sal na almofariz, esmagavam bem aquilo e esfregavam nas gengivas. Eu vou dar uma de arqueólogo aqui, basicamente. Eu testei isso em casa. Eu já testei isso em casa. Peguei sal grosso, com um amigo meu, ele planta sálvia, porque ele vende aquilo para aqueles temperinhos naturais, né? Consegui um pouco de sálvia e fiz esse processo, porque eventualmente eu tenho sangramento na gengiva, né? Fiz isso, eu escovei só com a escova mesmo e passei. Não caiu uma gota de sangue, parou todo o sangramento. Isso funciona. Se funcionava na época, vai funcionar hoje em dia e vice-versa. Mas é engraçado também que, por exemplo, na Idade Média, as pessoas não tinham dente. Mas no período romano, todo mundo tinha dente, de repente. Pois é, que mágica é essa, né? Foi a igreja que saiu arrancando o dente da galera? Exatamente. E também, logo depois da Idade Média, todo mundo voltou a ter dente. Né, tipo, é castigo divino, né? Durante esses 1000 anos vocês não vão ter dentes na boca. Vocês nunca mais não vão poder comer torresmo por quase 1000 anos. Outra coisa, tomar banho. Eles falaram de tomar banho e lavar o rosto. Lavar o rosto, todo mundo lavava o rosto. Só de você pensar assim, vou acordar de manhã cedinho, o que você faz? Você já pensa, já vem uma sensação assim de vou lavar o rosto pra acordar. Mesma coisa, se você tivesse ali uma fonte de água próxima, você ia ali pegar, pum, lavava o rosto. Tomar banho, principalmente no inverno, não ia fazer isso todo dia, né? Porque inverno lá era frio, ainda mais nessa época aí que teve essa micro-era do gelo. Mas tá ali no dia de verão, você pula ali no rio pra se refrescar, pra tomar banho, pra fazer qualquer coisa. Sim, e vamos combinar, tirando na Inglaterra, que só foi existir após o século XI, o sabão existe na Europa desde os gregos antigos. Na Europa continental, pelo menos, conhece o sabão há mais de 2000 anos. Isso é uma coisa comum. E qual o sentido de, nós sabemos fazer sabão, mas não sabemos usar ele para se limpar a boca? E não só isso, também tinham casas de banho lá. Era comum, se você vê cena em filme, em jogos, aquela cena famosa de abertura do The Witcher, que o Geralt está tomando banho. Aquilo se passa na Polônia. Tem uma contradição, porque eles dizem que eles não tomavam banho. Mas tem cenas em filmes medievais dos nobres tomando banho. Então eles tomavam banho, eles não tomavam banho, os caras não se decidem. Sim, e tipo, já vi usar o argumento, mas eram os nobres. Os nobres não eram proibidos pelo menos de tomarem banho, pelo amor de Deus. Pois é, né? Você pode até dizer que os pobres não iam ter uma banheira daquelas na casa deles, mas de novo, nessa época as cidades ficavam perto de rios. Você ia ter um rio ali para se banhar. Você ia ter alguma coisa assim. Para muitas, era comum usar a mesma roupa íntima todos os dias, durante anos. Olha, hoje em dia, nós podemos falar que existem pessoas que não trocam de roupa íntima há mais de um ano. Existem. Sim. Na época existia também, mas isso não é norma. Eles estão fazendo parecer aqui que coisas bizarríssimas, que não se ouviria na época e ficaria chocado, parecerem a norma. Tem coisas desse tipo acontecendo hoje e a gente sabe que acontece. Mas a gente não acha normal. E eles também não achariam normal na época. Se você usa a mesma roupa de baixo por mais de anos, aquilo vai ficar imundo, vai ficar encardido, vai ficar horroroso. Sem contar todos os problemas de saúde que isso causa, né? Pois é, ninguém com condições monetárias o suficiente, que não seriam tão altas assim, para você comprar mais de uma roupa de baixo, usaria a mesma roupa de baixo por tanto tempo. Sem falar que, de novo, banho de rio. A pessoa podia tomar o banho de rio com a roupa de baixo e já lavar ali. Sim, não, as pessoas lavavam a roupa na beira dos rios. Tem registro disso. Aliás, era onde a maioria das pessoas lavavam roupas, era nos rios. Tanto é que é por isso que vem aquela ideia de que a água não era potável. Não é porque a água era saída de esgoto. Não só isso também. As pessoas usavam o rio para se banhar, para poder lavar roupa, para pegar todos os processos semi-industriais que eles tinham na época, eles usavam o rio.
Sim, sim. Então, por isso que vem essa ideia de que a água era poluída. Não, as pessoas usavam o rio por isso. Mas tem uma coisa que tem um fundinho assim de alguma verdade nisso, que realmente a roupa de cima, não a roupa de baixo, mas a roupa de cima era frequentemente usada mais de uma vez seguidas. Sim. Até porque você usava uma camada de roupa de baixo muito maior do que você usa hoje. Você tinha uma camisa para usar por baixo da roupa de cima. Você tinha também a cueca, digamos assim, a antecessora Cerola. da cueca. Pode chamar de cerola, se eu não me engano. Dá pra chamar de cerolas. Tá, as cerolas que você usava por baixo, elas costumavam ser mais longas que uma cueca moderna. Você usava uma camisa por baixo também. Então você tinha uma camada de proteção entre o seu corpo e a roupa exterior. Sem contar que as roupas eram caras, né? Tipo, tudo bem, a pessoa não tinha só um par de roupa. Você ia ter, sei lá, 2 ou 3. Mas só que um casaco ou uma camisa feita de linho daquela grossura com a proteção interna, você consegue usar isso por anos. Sim, a gente tem hoje em dia uma indústria da moda que faz a gente consumir muita moda, e para isso eles têm que diminuir o custo de produção, né, desse tipo de roupa. Uma roupa durava anos, ela durava a sua vida inteira, basicamente, se você comprasse uma roupa bem feita. Você mesmo comentou naquele vídeo sobre rima para defesa pessoal, as roupas, as camisas, os casacos que os caras usavam eram no nível de absurdo de conseguir parar uma facada, dependendo. Então, Pois uma é. roupa dessa não vai desgastar tão rápido. E contavam com depósitos de alimentos que eram literalmente um paraíso para os ratos. Pode parar a imagem. Cara, tem tanta coisa errada aí nessa imagem que por onde dá para começar? Você é a vergonha da profissão! Olha, eu vou ter a cara de pau de usar Kingdom Come Deliverance como fonte visual. Se alguém já teve a oportunidade de jogar ele, vai lembrar. Quem não teve a oportunidade, assiste eu lá no meu canal jogando, no meu canal da Twitch. Eu tô fazendo gameplay de Kingdom Come eventualmente. Talvez o Matheus até apareça lá para dar uns pitacos, né? Talvez, quem sabe? Veremos. Mas as dispensas dessa época não eram essa loucura de que buraco com ratos e coisas jogadas. Não, tipo, até porque quantas horas duraria essa dispensa se ratos pudessem entrar e sair de lá livremente? Pois é, e não só isso. Você tem um monte de animal morto aí, mas eles não isso não existia. Se você matava o animal, você consumia ele. Se você não fosse consumir, você deixava ele vivo. A gente não tinha nessa época essa forma de estocar carne, né? Se você fosse estocar alguma carne, você ia preparar ela primeiro, e aí depois você ia salgar, você ia secar, você ia defumar, você ia fazer algum processo que diminuísse o tempo no qual a carne se tornaria podre. Mas você não ia deixar o bicho morto ali pendurado. O que é isso? Sim, o jeito mais comum era fazer o bacon, né, que é a carne defumada salgada, ou você fritar a carne toda e deixar ela dentro do barril. Tá vendo esses barris aí? Se isso fosse uma dispensa decente, eles guardariam ou vinho, ou cerveja, ou então seriam barris com banha e normalmente o porco frito dentro deles. Eles fritavam, botavam toda a banha ali dentro e botavam a carne já frita junto, porque a banha, se você fechar ela bem, a carne fica ali por meses e meses. Isso é completamente possível, porque com a falta de higiene que existia na Idade Média, a cidade se tornava um verdadeiro banquete para os piolhos que contaminavam uma pessoa após a outra. Tá, antes dele falar da máscara, pausa rapidão. Você tem a mesma idade que eu, certo? Certo. Logo, você estudou na mesma época que eu, certo? Certo. Quantas vezes você ouviu falar de coleguinha antes da quinta série, antes do quinto ano, que tava com piolho ou que teve surto de piolho no colégio? Pois é. As pessoas não entendem isso, que, gente, surtos de piolho e outros parasitas foram comuns na nossa espécie até 20 anos atrás. Quem aqui é mais velho, tipo, a galera até que acompanha a gente normalmente mais velha, né? Quem aqui é mais velho vai lembrar disso, que na época do colégio, até durante a adolescência, ou a quem fez faculdade antigamente, vai lembrar. Surto de piolho, quem é de região rural, pessoas com carrapato, isso é uma coisa comum, isso é uma coisa normal. Era, pelo menos, hoje em dia já não é mais. 10 anos atrás era. Sim, é uma... chega a ser desonesto.
Piolho era um problema? Era, e continuou sendo por muito tempo. Hoje em dia já não é muito comum, mas ainda assim tem gente em lugares mais isolados ou de interior que colégios tiveram que ser fechados por causa de surto de piolho. Aqui no estado, ali em Campo Grande, né, na capital, teve algumas pré-escolas que tiveram que paralisar as aulas por 2, 3 dias por causa do surto de piolho. Isso não é de agora. Pois é, e se você vai acampar em algum lugar e você vai dormir no mato, você eventualmente é capaz de você arranjar um carrapato, alguma coisa do tipo. No século XVII, a cidade era cercada por muros que mantinham ladrões do lado de fora e toneladas de sujeira do lado de dentro. A gente tem que lembrar também que Londres, nesse período, eu falo no século XVII aos 1600, os muros altos na cidade não eram só para manter os bandidos para fora, não. A Inglaterra estava em guerra civil nessa época. Uhum. E não só isso, os muros de Londres eles não foram construídos nessa época, então não tem como você construir uma coisa para alguma coisa que só vai acontecer dali a 300 anos que você nem sabe o que vai acontecer. Sim, Londres tinha uma cidade murada até as guerras napoleônicas, pelo menos. Sim, e se eu não me engano foi desde Roma, né, que eles moraram em Londres. Sim. Londres é, uma das cidades mais antigas da Europa. Tem quase... Acho que Londres tem quase 2.000 anos de existência, desde a colonização romana, pelo menos. Tem uns 1.500 pelo menos. 1.500 anos pelo menos. Cara, a maioria desses surtos, eles falam que é por causa de higiene. Mas se a gente pegar o contexto histórico mesmo, a maioria desses surtos aconteciam em épocas de crise, de guerra, nesses momentos, porque em geral, em situação normal, acontecia um caso aqui, um caso ali, eles iam, botavam fogo nos corpos e já era. O surto de Covid-19 aconteceu e por causa de uma crise de higiene onde as pessoas não lavavam as mãos antes de se cumprimentar, todo mundo pegou. Tá aí, a crise de higiene causou o Covid-19. Nossa sociedade completamente imunda fez todo mundo adoecer. Olha, dependendo do viés de quem contar isso aí vai ser... Pode até virar fonte, hein? Pode virar fonte, olha aí. Olha só, cara, é inacreditável. Eu espero que ninguém recorte isso desse vídeo e use. Mais ou menos. Na verdade, na maioria das vezes, eles eram médicos de segunda categoria, que inclusive eram até proibidos de praticar medicina em condições normais. O que eles faziam era basicamente ir nas cidades para ficar contabilizando mortos e doentes. Eles cobravam das famílias e ainda aplicavam remédios falsos. Ou seja, eles se aproveitavam do desespero das pessoas para ganhar ainda mais dinheiro. Charlatão desde sempre. Né? Pelo menos a gente não tá cobrando pra aplicar cloroquina nos outros, né? Embora alguns estejam sendo pagos para falar que estão, né? E as pessoas também começaram a criar hábitos que ajudaram a diminuir a transmissão da peste bubônica, como usar técnicas de higiene dos árabes, com ações simples como lavar as mãos. Outra maneira de manter a peste afastada era vigiando os... Cara, as pessoas já tinham contato com os árabes há muito tempo. Os costumes árabes, sobretudo das questões matemáticas e filosóficas, mas já eram difundidos na Europa. Uhum. Não tem cabimento. Você tem instruções, na época, etiqueta. Se você fosse num jantar, você tinha que lavar as mãos. Era etiqueta. Será que uma epidemia mudaria o mundo hoje, como aconteceu na época da Idade Média? Será? Nem imagino, eu acho que não. A peste foi uma das principais tragédias da história. Os maiores absurdos históricos, os maiores assassinatos históricos que eles cometeram foi justamente no período da Idade Média. Porque, até quando eu comentei ali, a partir de 1600, eles não erraram muitas coisas. Eles simplificaram, mas não cometeram absurdos. Por que as pessoas insistem em transmitir esses mitos à frente? Isso chega a ser feio. Denota falta de conhecimento, pelo menos para mim. Ou de caráter. Mas agora eu vou te dizer por que eles insistem. Porque o imaginário atual da Idade Média foi construído de uma forma bizarra desde, sei lá, os próprios iluministas, né? Mas principalmente os vitorianos, e Hollywood corroborou muito pra isso. E agora a gente tem um imaginário da Idade Média completamente disturpado, que faz esse tipo de coisa passar aí pra todo mundo, passando muita desinformação. Então,
a gente vai ficando por aqui. Dê uma passada lá no canal do Zumbi Maluco. Eu vou deixar link na descrição do canal do YouTube, do canal da Twitch. Tudo aqui na descrição pra vocês. Dê uma olhada. Tem conteúdo bacana lá. Eu tô mais presente normalmente na Twitch do que no canal. Eu vou voltar ainda, não sei se essa semana ou na próxima com o canal. Eu faço vídeos de história. Eu fazia vídeos de gameplay nesse canal, mas eu deixei as gameplays e conversas mais aleatórias para a Twitch, que vai estar ali na descrição, como o Matheus comentou. E lá vai ser vídeos mais históricos, assim, talvez longos, talvez não, depende muito do que vamos fazer lá. E vão lá, escrevam, se conversem comigo, mandem mensagem, me xinguem, façam o que vocês acharem melhor. Eu tô sempre aberto ao diálogo, gente. E com educação, de preferência. Então é isso, galera. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta aí o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver aqui no canal. Até a próxima, tchau!